isso aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu vídeo. Isso que vocês viram foi um cover da banda Soilwork, uma banda sueca aí de metal. Essa música chama Starfogel. Não sei se essa é a pronúncia correta, porque isso é uma palavra na língua natal deles. Essa música tem bastante aplicação ali das síncopes ali do bumbo, né, cavalgando junto com a guitarra, muitas dobras e algumas viradas com flan que são bem interessantes. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que foi feita a microfonação para captação desse som e todos os itens que foram utilizados aí nessa sequência, ok? Obrigado aí por terem assistido até então e espero que vocês gostem do resultado até o final. Obrigado. Então, galera, isso parece um alto-falante que vocês estão vendo aí. O nome desse equipamento é Subkick. Esse Subkick, existe uma patente da Yamaha acerca dele, né? Porém, é um equipamento muito caro. É um equipamento que tem um valor aí que é muito difícil de ser comercializado aí nas condições de dólar, importação, especialmente pra gente aqui no Brasil. A gente tem uma limitação, né, de conseguir muitos desses equipamentos e tudo é caro, né? O que dá para ser feito é essa adequação que eu fiz. Isso é um alto-falante, sim. Um alto-falante de 8 polegadas. O ideal é que se faça com um de 6 polegadas, né? Porém, precisaria ter uma caixa com a litragem adequada em volta dele, para que ele estivesse fechado, como se fosse um tambor de bateria, né? Assim que é o formato do Subkick original da Yamaha. Mas a funcionalidade que ele precisa é só para que ele capte os sons de sub, ou seja, os sons ali abaixo de 80, 100 Hz para baixo ali, mas fundamentalmente ali de 60 a 80, onde ele opera melhor. Ele vai dar aquela sensação de ar do Subkick, de peso, né? E de corpo aí no som, vai ficar um som gordo, né? Então a gente fez ele desta forma aí, inverteu a fase ali de um alto-falante para que ele passasse a ser um captador, né? Em vez de ele projetar o som, ele está recebendo o som, a energia mecânica aí do som, e está transformando em energia elétrica. Então, esse é o Subkick. É dessa forma que a gente utiliza ele para captar som de bumbo, onde precisa ter uma cama de grave bem potente e bem definida, ok? Esse é um microfone SM57. Eu diria que é um dos microfones mais versáteis do mundo. Ele é um microfone cardioide. Ele tem um brilho bem interessante ali na região dos médio agudos, né? Ele é utilizado aí mundialmente para diversas coisas. Tudo que você pensar em fazer, você consegue com esse M57. Nessa aplicação eu estou utilizando ele no bumbo para captar mais a parte do kick. Até para que eu ganhe performance ali, eu estou colocando ele na parte perto do batedor, por trás, porque esse bumbo na verdade ele é fechado e eu não quis abrir, eu coloquei ele na frente da pele para captar muito ali do ataque do batedor na pele. Então com isso você consegue uma definição e um ataque bem intenso. E eu consigo mesclar ele com o som do Subkick. O Subkick sim, ele vai me trazer todo o corpo e o peso. Eu faço essa mix aí utilizando o 57 para que ele me dê o brilho, o agudo e a projeção. O som dos dois somados fica bem bonito, é bem interessante e eu gosto de utilizar dessa forma aí. Chegou? Eu utilizo um kit da Audix, são microfones bem legais, são bem honestos, são razoáveis aí de valor, né? Não são caros.
Caro, quando eu digo caro, são aqueles kits da Neumann, da Sennheiser, que são valores absurdos aí. Eu diria que até impagáveis aí pra renda que a gente tem aí no país, né? Principalmente quem tenta aí viver de estúdio, esse tipo de coisa, né? Ah, esse kit Audix, ele tá longe de ser um daqueles mais baratinhos do mercado, né? Ele é muito bom, ele é bem diferente do que se tem ali de início, que seriam aqueles Arcano, né? Seriam essas marcas mais de entrada, né? Quando chega aí nesse Audix, eu acredito que a coisa já comece a servir para um uso profissional, assim, que você vai ter o melhor da aplicação dele, né? Sabendo aplicar direitinho, você consegue ter bastante ganho de frequência ali e ele vai te servir bem. Eu utilizo ele para captar os tons e o surdo. Fundamentalmente aí são as frequências que ele responde melhor. Aqui a gente tem a mesa de som. Eu utilizo uma Mackie 32/8. Eu tenho 32 canais nela. Ela tem bastante opção de recursos de equalização. Os faders são bem precisos, né? Ela me traz um calor ali do analógico que eu acho muito interessante. Então, primeiro eu transformo em analógico, né, a captação. Depois eu passo pela placa para jogar no computador. Eu não capto direto com placa. Eu capto aí direto na minha mesa. Essa mesa ela me dá um controle de corte de grave, corte de agudo. Me dá bastante recurso de médio, onde eu posso escolher em todas as ocasiões ali o que vai ser melhor para eu chegar na equalização que eu preciso. E ela me permite que eu meio que já capte fazendo uma mix. Quando eu capto uma sessão de bateria, por exemplo, eu faço ali em 8, 10, 12 canais, dependendo do tanto de peças. Ela me permite que eu já faça uma pré-mix dessa bateria e já entre com as frequências meio que balanceadas, né? Eu acho muito interessante trabalhar dessa forma. Ela me permite um controle muito alto aí do que eu vou conseguir de resultado. A gente tem agora os fones, a monitoração, né? Os fones, é interessante a gente utilizar um fone bom para mixagem, né? Nesse caso a gente está aplicando eles para o baterista ouvir os retornos, os cliques e a música, né? Ele precisa ser um fone bem isolado, que não passe tanto ruído externo, mas que também tenha uma definição de grave e não seja incômodo, né? Não fique incomodando ali a cabeça, apertando muito o ouvido. E também não fique caindo, né? Como os bateristas aí sofrem muito com isso. A gente às vezes se mexe muito tocando, o fone ele cai lá para baixo. Então é péssimo isso. E é péssimo também tocar com aqueles intra-auriculares, porque você ouve muitas coisas em volta, né? Você acaba ouvindo mais a bateria que você está tocando fora do fone do que dentro. Então você precisa de um volume muito alto nele para conseguir tocar com alguma precisão. E isso não é interessante, porque a gente quer ali o melhor da performance, né? Então tudo tem que estar propício aí pro músico poder seguir, que inclusive é o nosso próximo tópico aqui. Galera, o músico é o seguinte, o músico ele tem que ser o cara que chega para resolver, na minha opinião, né? Eu particularmente eu sou baterista, é o instrumento que eu
tenho mais domínio, mais controle, mais em relação a mim mesmo e aos outros, né? Os outros instrumentos que eu toco. Eu arrisco aí um baixo, uma guitarra, mas não tem nem como dizer que eu toco, né? Mas bateria vamos dizer aí que eu pelo menos sei opinar, né? O que acontece? O músico, ele tem que chegar consciente do que ele vai fazer. Ele não pode ter dúvida no estúdio. Ele não pode inventar, né? Quando eu digo não pode inventar, não é que ele não possa ser criativo. Ele pode ser criativo, mas ele tem que estar consciente do que ele vai fazer e principalmente do que ele sabe fazer. Um baterista, a hora que ele vai gravar, não é a hora que ele vai testar, não é a hora que ele vai colocar um prato que não tinha, não é a hora que ele vai querer se exibir, não é a hora que ele vai brincar com arranjo, né? Essas coisas todas têm um momento certo que se chamam pré-produção e composição. Quando você senta para gravar, você precisa trazer o melhor da tua performance. Você só vai trazer o melhor da tua performance se você souber exatamente o que você vai fazer e o que você tem que fazer. O que a música pede. Para isso você já precisa ter feito isso várias vezes. A música não pede que você invente nada na hora, né? Uma pré-produção bem feita e uma música bem composta, ela te dá ali exatamente os caminhos que ela vai funcionar melhor. Então, a pessoa tem que chegar e tocar. Vai tocar aquilo que já está na cabeça. A bateria é muito memória muscular. É muito uma coisa de o seu corpo estar acostumado a fazer aquela música. Você tem que conectar ali o teu corpo com a tua mente para que a tua mente te traga os movimentos que o teu corpo precisa para aquela música em si. Isso muita gente canaliza aí de várias formas, né? Tem um baterista amigo meu que fala que só consegue tocar chupando chiclete. Outro fala que só consegue tocar descalço. Enfim, tem vários motivadores aí que podem ajudar o baterista, mas eu diria que o melhor deles é estar consciente do que vai fazer, tocar com pegada, tocar sem dúvida, né? Quando o baterista toca com dúvida, você não percebe a performance, né? Isso falta. Então você tem que tocar consciente do que você vai fazer, trazer aquilo que você ensaiou, estar confortável e fazer barulho, né? Que é o principal. Bom, depois de tudo pronto, a gente vai agora fazer uma demonstração aí. Essa é uma gravação que eu fiz de uma música do Cradle of Filth, que chama Nymphetamine. Então aí dá para perceber a microfonação toda que eu fiz funcionando e toda aquela performance que eu vou contrariar tudo que eu falei sobre o músico. Eu não treinei. Eu estudei a música algumas vezes e tentei fazer o melhor que deu. Vamos lá, vamos ver o que acontece aí.
Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, desculpa meus erros aí. Aquela coisa, né? Ninguém tá isento de erro, né? Claro que isso não é uma. É só um teste, né? Só uma demonstração. Não é nada que eu fiz profissionalmente ou valendo, então isso foi mais pela experiência aí. Agora eu vou tocar um som que se chama Morning Palace, da banda Dimmu Borgir, que é uma banda norueguesa de black metal. Essa música, ela existe uma série de técnicas e aplicações aí. A gente chama de blasting beat. São técnicas de black metal, death metal, muito aplicadas aí por muitas bandas do estilo. Ah, tem bastante pedal duplo, bastante barulho aí para vocês ouvirem. Espero que seja interessante, que vocês apreciem a performance e consigam perceber ali a diferença da microfonação desta para a música anterior. Essa música ela traz uma microfonação mais próxima, onde exige que eu toque com menos força, porque ela é uma música mais rápida, ela é uma música que exige bastante preparo aí do baterista, tem muitas partes rápidas e instintivamente, naturalmente, você quando está tocando uma parte rápida, você toca um pouco mais fraco, não tem jeito. O retorno ali, o movimento do braço, ele não te permite que toque com a mesma força. Então, a gente prepara ali toda a microfonação para que isso não afete aí na performance final. Então, vamos ouvir aí, ver o que acontece.